E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas da Mata Dias, curso Química Licenciatura pela UFOP, e vou fazer a apresentação falando um pouco sobre a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, para a disciplina Física Conceitual, ok? Então, para iniciar a apresentação, falar um pouco, né, sobre o Isaac Newton, ele que foi um físico, astrônomo, matemático, teólogo inglês, considerado uma das figuras chaves para a revolução científica e também conhecido como o pai da física clássica. Ok? Eu acho também que todo mundo conhece um pouco de quem foi Isaac Newton, né? Então vamos aí falar um pouco da terceira lei de Newton. Então, como eu já tinha dito, a gente vai falar um pouco sobre a terceira lei de Newton, a lei conhecida como lei de ação e reação, que é uma lei que ela vai ocorrer quando duas forças se interagem ao mesmo tempo. E através da terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, a gente vai conseguir observar vários fenômenos, né, que a gente consegue observar no nosso dia a dia referente à terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, né? Então, para iniciar a conversa sobre a terceira lei de Newton, trazer um exemplo muito do nosso cotidiano, né? O ato, por exemplo, de pregar um prego sobre a madeira, por exemplo. A gente observa que vai estar atuando duas forças, né? Que vai ser a força 1, que eu vou chamar assim, né? Que é a força que o martelo faz sobre o prego, e que vai me gerar uma força resultante, né, chamar de força 2, essa vermelha, que é a força que o prego faz sobre o martelo. Então, a lei de ação e reação, ela sempre vai ocorrer quando duas forças estão se interagindo ao mesmo tempo, ok? Então, a gente vai conseguir observar nessas duas frases a questão do que a gente viu no exemplo anterior, do martelo batendo no prego, né? Então, a gente pode observar que sempre que um objeto exerce uma força sobre o outro objeto exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro objeto. E para cada ação existe sempre uma reação de mesmo módulo e de orientação oposta. Não importa qual das forças chamamos de ação e qual de reação, ok? Então, trazendo um outro exemplo para a gente conseguir observar melhor a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, a gente pode observar que o boneco exercendo uma força sobre a estante de livros, ele exerce essa força que vai resultar uma força da estante sobre o boneco, uma força igual de sentido oposto. Então, existe uma força do boneco sobre a estante que vai gerar uma força resultante da estante sobre o boneco, ok? Esse exemplo aqui de baixo, esse boneco aí, reparem que ele está com esses patinhos aí, então ele vai exercer uma força sobre essa parede e a parede vai exercer uma força dela sobre o boneco. Só que nesse caso aqui, quando essa força igual e de sentido oposto exercer da parede sobre o boneco, como ele não tem a questão do atrito com o solo, ele tem como se fosse um patins aí, ele vai ser jogado para trás ao empurrar a parede, ok? Então eu vou trazer aqui outros exemplos onde a terceira lei de Newton atua mesmo, ok? Trazendo alguns exemplos, né, de onde a terceira lei de Newton de ação e reação é aplicada. A gente pode observar na questão do próprio lançamento de foguetes, né, que quando ocorre o lançamento de foguete, ele ocorre a questão da propulsão. Então, esse jato de propulsão vai gerar uma força sobre o solo, que vai me gerar uma resultante que vai fazer com que ocorra o lançamento do foguete. Outro exemplo para trazer aqui é a questão de chutar a bola, por exemplo, no futebol, né? Que quando eu exerço uma força do meu pé sobre a bola, vai me gerar uma resultante
de força igual, só que sentido oposto, aí como esses vetores aí vocês podem observar na imagem. Um outro fenômeno bastante do nosso cotidiano, né, que ocorre a questão da ação e reação, é o próprio ato de levar uma bolada, né? A gente pode observar que existe uma força da bola sobre o rosto e do rosto sobre a bola, né? Lembrando que elas têm o mesmo modo, mesma direção, só que de sentidos opostos, ok? Aí esses exemplos aí eu trouxe para ver onde ocorre mesmo a questão da terceira lei de Newton, de ação e reação, assim, no nosso dia a dia, que tem muito mais fenômenos, né, que ocorrem, que a gente pode observar que ocorre esse fenômeno, né? Eu realizei um experimento aqui em casa de furar um coco com uma bala de iogurte, bala 7 Belo, né? Então, aqui eu trouxe, né, só falando que eu utilizei para o meu experimento, que foi uma bala de iogurte, bala 7 Belos. A utilização, né, do coco verde, né, que a intenção é furá-lo com a bala de iogurte. Então, no experimento, vocês vão poder observar a atuação da terceira lei de Newton, né? Que é a lei de ação e reação. Porque vocês vão observar aquele formato tipo de um cone que eu fiz com a bala de iogurte. Então, eu pego o coco, bato sobre essa bala de iogurte. Então, eu exerço uma força do coco sobre a bala e que vai me gerar uma resultante da bala sobre o coco. E essa minha força resultante faz com que eu consiga furar o coco verde, né? Que é algo bem da hora. Então, vou apresentar os vídeos aí do meu experimento e observem o que eu disse sobre a ação e reação que está sendo atuada nesse experimento. Experimento envolvendo a terceira lei de Newton. Furando o coco com uma bala de iogurte, bala 7 Belo. Então, existe também um outro fator que vai interferir, né, na questão do experimento, que quando é gerada a questão da força resultante, a força da bala sobre o coco, que faz com que ela fure o coco, existe um outro fator também da questão mais do próprio coco verde, que vai ser que o coco, a castanha dele é envolvida por umas fibras, que envolvem essa castanha do coco, essa parte central dele. E do jeito que elas são traçadas, quando eu bato o coco sobre a bala e vai me gerar resultante da bala sobre o coco, aquele formato que eu fiz com as balas de iogurte faz com que meio que abra essa fibra e faça com que ela entre com mais facilidade até a castanha do coco, até essa parte central. Agora, se eu for pegar e realizar esse experimento com o coco, só com a questão da castanha do coco mesmo, sem ele ser verde, só com essa parte central dele, a resultante não vai ser suficiente para furar o coco, porque não existe esse fator da questão das fibras do coco ajudarem durante o experimento, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu!